é já a seguir com a Nelma Serpa Pinto. Obrigado, senhora. Vamos embora. Agora sim. Muito boa noite. Recebemos Olá, hoje Nelma. na SIC Boa Notícias noite. dois partidos que divergem em praticamente tudo. Estão connosco Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Paulo Raimundo, do Partido Comunista, em representação da CDU. Muito boa noite aos dois. Deve ser bué estranho ser uma pessoa e entrar na televisão. O sorteio De repente, à toa. que começa o Paulo Raimundo, vai acabar o Rui Rocha e vamos começar, Paulo Raimundo, por um ponto que vos separa na totalidade, a intervenção e a presença do Estado na sociedade. Tem à sua frente Rui Rocha, que quer privatizar a TAP, a RTP, a Caixa Geral de Depósitos, os serviços da CP e da Transtejo Soflusa. Pelo lado contrário, a CDU defende um maior papel do Estado nos mais diferentes setores. O que lhe pergunto é porque é que acha que os portugueses devem acreditar, como a CDU acredita, que o Estado é melhor a gerir empresas? Boa noite, Rui Rocha, boa noite a quem nos está a ouvir. Eu acho Boa noite, que talvez camarada. o exemplo mais evidente de que o modelo do Rui Rocha e da Iniciativa Liberal falhou é o drama da habitação que nós vivemos. É uma que traduz o Nós Paulo, temos, outra traduz o O setor Rui. da habitação é aquele onde está explanado aquilo que é o projeto e o objetivo da Iniciativa Liberal. O Estado praticamente não existe. 2% de habitação pública. As rendas estão profundamente liberalizadas. Todo o apoio ao alojamento local, e tudo em grande expansão, e os resultados estão à vista de toda a gente. Portanto, talvez este seja o elemento central que explica a falência desse modelo de privatizar tudo. Eu não vi, só espero que não esteja também o objetivo de privatizar a água, por acaso não sei. Não quero crer que esteja. Mas, Paulo, portanto, mas a tens que habitação ver. talvez seja o exemplo mais claro. Mas eu queria já calhar era aproveitar bom para dar ler uma o- novidade ao Rui Rocha sobre isto da habitação. É que, para resolver este problema do Era drama... bom ler os da programas habitação, dos outros partidos mesmo com quem que vais o debater, Estado ó Paulo. intervenham com força, de forma musculada. Vamos à habitação mais à frente, mas ainda antes as privatizações. Rui Rocha, como dizia, quer privatizar TAP, RTP, Caixa Geral, os serviços da CP, da Transtejo Soflusa. Tem dito que está mais moderado. Afinal, moderou-se em quê? Bom, a visão da Iniciativa Para mim Liberal mandava-se é abaixo a claramente ponto uma 25 de visão Abril e não passava mais ninguém da sociedade margem sul para cá. para resolver problemas essenciais dos portugueses. E essa visão passa também por um Estado focado nas suas atividades essenciais, na defesa, na segurança, na saúde, na segurança social, mas que não está presente nas dimensões em que é possível Acabava-se haver logo. um regime concorrencial. Nessas áreas nós entendemos que o Estado não deve estar. Deixe-me sublinhar, em todo caso, que ouvir o Paulo Raimundo falar de abordagens económicas que falham é de facto absolutamente surpreendente, porque Paulo Raimundo representa uma ideologia que falhou em todos os sítios onde foi tentada. É só sucesso, Rui Em Rocha. todos os sítios, seu projeto da é só sucesso. Venezuela E é. a Cuba, Já? da Bielorrússia, enfim, à Nicarágua. É um falhanço total. Aliás, Paulo Raimundo, perdi uma deixe-me aposta, dizer, Rui Rocha. deixe-me só terminar, Paulo Raimundo. Peço desculpa. Deixe-me terminar. Não, é que o verdadeiro Aliás, comunismo ainda não é foi por acaso. aplicado, malta. Quando o muro de Berlim caiu, as pessoas fugiram do regime Rui Rocha. comunista Rui para Rocha. regimes liberais, como é A óbvio, sério, Rui e não Rocha? fizeram o percurso inverso. E já agora, Nelma, só para Então, um também drama destes, continuar a estamos a abertura falar de do mundo de hostilidades, Berlim. para falar de falhanços de programas económicos, deixe-me falar do programa económico que Paulo Raimundo apresenta ao país e que, se fosse aplicado, traria como consequência uma bancarrota do país. Porquê? Aumento da despesa no Estado e nacionalizações. Só entre aumento de despesa do Estado e nacionalizações estamos a falar por baixo de mais de 40 mil milhões. Depois temos também... Quanto é que disse? 40 mil milhões só entre nacionalizações. Eu não estou a pôr todas, Paulo Raimundo. Não estou a pôr lá todas. E, Ponha todas, que as contas ficaram depois, todas feitas. um aumento brutal dos custos de contexto para as empresas, com aumentos de salários administrativos e com um conjunto de medidas que levariam à falência de imediato alguns milhares de pequenas e médias empresas em Portugal. Vamos deixar E então por o Paulo último, Raimundo só para terminar, ainda mais extraordinário, a proposta do PCP, da CDU, de abandonar o euro. Isto seria uma catástrofe para o país. Uma Rui Rocha, catástrofe traz para a o país. cartilha toda, caramba. Pode responder, Paulo Olha, Raimundo. posso responder, até digo já. Rui Rocha, eu já perdi uma aposta. Porque eu vinha com as pessoas que me acompanharam e a aposta era se o Rui Rocha ia falar na Coreia, falou do quê? Venezuela e Nicarágua. tal. Na Nicarágua. Venezuela, Se ia em falar Cuba. antes ou depois dos 15 minutos. E eu disse, não, o Rui Rocha só falará isso depois dos 15 minutos. Foi logo à entrada. Foi logo à entrada. Paulo É uma Raimundo. cartilha interessante. Mas agora Respondendo claro. à- bancarrota. O Rui Rocha, sabe qual é a bancarrota que nós temos? Não é a banca que está rota.
Essa banca dos 5 mil milhões de euros de lucros em 2024 não está rota. O que está roto é o bolso dos portugueses, daqueles que cá vivem e cá trabalham. Daqueles que não aguentam a prestação da casa. Daqueles que não aguentam as rendas impossíveis de alcançar. Daqueles que estão confrontados todos os dias com o aumento brutal do custo de vida, em particular nos alimentos. Esse é que tem o bolso roto. E o Rui Rocha não pode, se me permite esta ousadia, não pode vir falar nas empresas e meter ao barulho as micro e pequenas empresas por uma razão simples. Iam todas à falência com este Por programa. uma razão económico. simples, Todas. por uma razão simples. É que as micro, pequenas e médias empresas, uma parte delas, 80% delas, e eu penso que o Rui Rocha conhece isto, vivem à custa do mercado interno. E o mercado interno é conseguido a partir dos salários, dos rendimentos de cada um. E, portanto, se os rendimentos baixarem, elas aí é que vão à falência. Mas há uma outra diferença. Já agora, se me permite, para acabar este ciclo, que eu não estava à espera dele tão cedo, sinceramente, mas pronto, é opções de cada um. Que é, o Rui Rocha, de facto... A cara da Melma! Tem que ser coerente e justo, defende as 0,3% das empresas que concentram 40% dos lucros, toda a riqueza que é criada no nosso país. Esses tais 19 grupos económicos que criam 32 milhões de euros de lucros por dia. E eu defendo as pequenas e médias empresas também. E o Rui Rocha sabe tão bem que os custos de contexto das pequenas e médias empresas não são os salários. Os custos fundamentais, sabe quais são? Os custos bancários, os custos do crédito, Nunca ouvi dizer isto. as telecomunicações, Primeira a vez. energia. Mas o Rui Rocha aí não quer ir. E não quer ir porquê? E não quer ir porquê? Eu vou dizer porquê. Porquê? Porque se fosse aí, beliscava os lucros dos 0,3% das empresas que o Rui Rocha defende e de que é advogado. Muito bem, só dois comentários para responder ao Paulo Raimundo. Um é sobre os lucros da banca, que é sempre também um tema recorrente nestes debates com a CDU, e dizer-lhe que a Iniciativa Liberal defende uma coisa muito clara: lucros privados, prejuízos privados. Porra, tem sido assim. Isto tem sido cá um exemplo das nossas Paulo vidas. Raimundo, permita-me agora, eu ouvi o a Iniciativa Liberal. E, portanto, a Iniciativa Liberal, se dependesse Humilde. da Iniciativa Liberal, era este princípio. hashtag humilde. Lucros privados, prejuízos privados. Agora, não podemos esquecer que o Estado português, desde 2008 a 2021, investiu milhares de milhões de euros na banca. E o Paulo Raimundo aprovou até a entrada no Fundo de Resolução de milhões de euros para viabilizar um determinado banco. Portanto, Paulo Raimundo, sobre isso tem que O Paulo a ter, esforçar-se enfim, para não tem que olhar ao interromper. seu Viabilizar passado. determinado banco? Determinado banco? Paulo, posso dar-me É que eu não licença? estava a Muito perceber, não obrigado. percebi, não percebi. Uma outra questão. O Paulo Raimundo fala de que as empresas, que há poucas empresas que concentram. Paulo Raimundo, devia haver muitas mais empresas grandes, não devia ser tão concentrado. É isso que eu quero. Eu quero que o país, olha, baixe impostos às empresas. Para quê? Sim, Para atrair era por aí que eu capital gostava estrangeiro, de investimento, ouvir para termos Rui muitas Rocha. empresas grandes. Já Agora, parece que está a deixa-me terminar, explicar um Selma, puto. deixa-me só terminar. Para que as pequenas, as médias e as grandes portuguesas cresçam. Que as pequenas se tornem médias, que as médias se tornem grandes, que as grandes sejam multinacionais. Para quê? Para os portugueses, sobretudo os nossos jovens, terem melhores Deixe-me salários. perguntar-lhe, É essa a visão da Rui Iniciativa Rocha, Liberal. porque além do IRC também quer baixar o IRS, o IVA da construção, o imposto sobre rendas, o imposto das contas poupança. Onde é que pensa que vai o Estado compensar essa Muito perda bem. de receita? Então, sim, nós temos uma visão estratégica sobre esta matéria. Permite atacar três problemas fundamentais. Nós temos uma gravíssima crise da habitação e, portanto, queremos, por via fiscal, incentivar mais construção, mais casas para os portugueses. Temos um problema de competitividade, portanto, queremos baixar impostos às empresas para as tornar mais competitivas e para fazer aquilo que eu dizia. Isso não está a mais responder à crescimento pergunta, económico, mais salário para os portugueses. E queremos baixar os impostos às famílias porque queremos que os portugueses tenham, no final do mês, mais dinheiro no bolso. E o Estado onde é que Isto vai implica, compensar? É eu isso, tenho aqui isso, os números, implica um corte, enfim, uma redução de impostos de 6.250 milhões no final do período, no final da legislatura. E esta redução de impostos vai ser compensada como? Desde logo, 20% dessa redução é compensada por via do acréscimo de atividade. O dinheiro não desaparece, não se pagam uns impostos, pagam-se outros. Olha, o IVA, por exemplo. Depois, uma medida que temos também, que é uma medida de fazer uma racionalização do Estado. Há muitos funcionários públicos que estão a reformar. Por cada 2 que saem, nós queremos admitir apenas 1. Depois, queremos também fazer uma coisa que é uma racionalização da organização administrativa. E muito importante, temos uma verba de 2 mil milhões de recuperação de receita que está no setor empresarial do Estado. O setor empresarial do Estado hoje em dia tem, olha, empresas de óleos de massagens, matadouros, e tem também, e isso custou 5.600 milhões nos últimos anos aos portugueses, FASEC, CP, TAP. Ora, com a Iniciativa Liberal, isto que está aqui
É a proposta da Iniciativa Liberal. Quero comentar, Paulo Raimundo, é nisto que nós acreditamos. Esta proposta... Este é o objetivo da Iniciativa Não sei se Liberal. explicaram lá muito O Rui bem. Rocha podia ter... mais concreta. Podia ter levado a sua afirmação até ao fim e ter dito de onde é que foram parar os 16 mil milhões de euros. É isto que eu não 16 adoro. mil milhões de euros. Um PRR inteiro. Foram parar ao buraco da banca privada. Dos desmames, da corrupção da banca privada. Lucros E o Rui privados, Rocha- lucros e o Rui Rocha- privados, e o Rui prejuízos Rocha privados. Agora tem que... E o Rui Rocha está-me a tentar convencer que se a Iniciativa Liberal, há uma vez, tivesse o poder governativo, não ia dar a mão a esta Ai, banca. pode ter a Sim, certeza. Toda a certeza. cá estaremos ia dar a mão da mesma forma que os governos anteriores deram a mão. 16 mil milhões de euros. Um PRR para o buraco da banca que ainda estamos a pagar hoje. Mas o Rui Rocha, antes da pergunta concreta, se me permite, Sim. já agora tinha interesse. O Paulo tem- Claro, há bocado, o eu, Paulo sinceramente, tem estado eu mais não estou a coisa, brincar, pá. é mesmo a sério. Eu tenho ideia. Mas porquê que o automóvel está a bloquear a palavra vivenda? Que estupidez. Olha, metam lá. Está fora. Está fora. Pronto. Metam lá isso. Quer Não dá privatizar para tudo, aprovar. com exceção da água, até ver. Sim, tudo. Então fez aqui o lote todo. Pois está, Agora, mano. Eu gostava era que o Porquê Rui que está a Rocha me bloquear dissesse vivenda? qual foi a Que grande estupidez de vantagem. merda. Não é para os acionistas, É pá, porque é bem, sempre a enfim. encher. É para as pessoas. Por exemplo, da privatização do CTT. Tinha algum interesse de perceber Não deixa, se o povo país viver, ficou parem de melhor escrever com vivenda. essa privatização. Mas ia fazer uma pergunta concreta e eu... Mas vamos deixar o Rui Ok, Rocha ok. responder. Ó, Paulo Raimundo, para ficar mais- uma coisa é certa. As depois vejo nacionalizações que a CDU Verdade. está a propor são um peso incomportável para o Estado. O Paulo Raimundo quer nacionalizar o CTT, quer nacionalizar a REN, quer nacionalizar a Galp, quer nacionalizar a ANA, quer nacionalizar a Fertagos. Foda-se, quer nacionalizar a ANA, olha, eu já nem me coitada. lembro, a lista é tão grande que eu já nem me lembro. E, portanto, isso menor aqui que é a sua, totalmente... é menor que a sua Ó, Paulo privatizações, Raimundo, é muito eu menor. vou-lhe dizer uma coisa. Se Temos que avançar. o Paulo Raimundo tiver saudades da Troika, faça uma coisa. Meta o programa do PCP no correio e envie Não dá. para o destinatário. Não No dia dá. seguinte temos cá a Não Troika. temos no dia seguinte, sabe porquê não temos no É dia um seguinte? programa Rui Rocha? para terraplanar Deixa o a Paulo Raimundo economia responder. portuguesa. Sabe porquê é que não Terraplanar a temos- economia Sabe portuguesa. porque é que não temos essa carta no dia seguinte? Sabe porquê? Diga lá. Porque a privatização do CTT, para além de outras coisas, arrasou com a entrega postal e com a entrega no correio. Não é verdade. Paulo. Está-se a rir, mas é verdade. Não é um é, exemplo foi, não é concreto da vida nada. real. Chega mais Vamos tarde ou mudar mais de cedo. assunto. Vamos chega, até chega. à saúde. 8, 15 dias é o que as pessoas mais esperam. um setor Ei, que ó vos Paulo, dispara isso não é tão completamente. Eu vou tanga. começar pelo Rui Rocha, porque quer implementar um modelo completamente diferente do atual, em que o utente escolhe se Epá, vai olha, eu público, recebo se as vai cartas privado, todas o e as Estado encomendas paga todas a sempre. mesma. Não acha que esse sistema pode criar Pá, desigualdades não sei primeiro? como é que porque vocês não há estão. Eu em hospitais, Lisboa recebo as cartas privados todas igualmente representados por e todo as o país, encomendas também. e o Serviço Nacional de O que Saúde o passaria que está mal no a ser, CTT foi aquilo que sempre teve o mal. serviço de quem não tinha Que é que não outra entregam as merdas hipótese e dizem com os que entregam. casos, que não lucram aos privados. Não de todo. A Iniciativa Liberal quer um modelo em Portugal semelhante a modelos de países que estão não absolutamente testados, como a Holanda, como a Alemanha. Mas deixe-me dizer que falar de saúde em Portugal implica, sendo direto, Paulo Raimundo, falar do cadastro do PCP e da geringonça gostava que em falasse da matéria de sua saúde. própria proposta. Mas é que nós temos esta proposta num contexto, que é o contexto que temos atualmente. E o contexto que temos atualmente é, desde o início, fazendo uma retrospectiva histórica, havia PPPs em Portugal, que serviam os utentes. O Tribunal de Contas disse: é vantajoso para os utentes, é vantajoso para o Estado. Pá, O eu nunca tive PCP esse não problema. descansou enquanto não convenceu o parceiro, o PS, a extinguir as PPPs, com prejuízo para todos. E o resultado desse percurso que foi feito pela geringonça é a situação depois atual. vejo isso, não é? 1.500.000 portugueses sem médico de família, listas de espera intermináveis para as consultas e para as cirurgias e urgências fechadas de forma indiscriminada. Como é que funciona o seu O nosso modelo, projeto, a para sua ser saúde? muito simples, para se entender O muito utente bem. vai ao hospital O que entende. utente escolhe Chega se lá. quer o privado, o público ou o social. Olha, é muito fácil de entender, não é só o modelo alemão, nem só o modelo holandês. É semelhante àquilo que os funcionários públicos têm com a ADSE e que creio que valorizam, E com esse uma sistema diferença. de saúde vai ser criado para todos? Para Neste todos. momento há funcionários públicos, polícias, militares e bancários. É para todos, tal como o SNS, sendo que aqueles que já têm subsistemas Mas vai terão... engavetar portugueses Não. em subsistemas Os de saúde. portugueses escolhem, não há gavetas. Os portugueses escolhem qual é, se querem público, privado ou social, e, portanto, um sistema semelhante àquele que os funcionários públicos têm, mas com uma garantia. É que não pagam mais por isso. E deixa de haver um hospital de referência para cada utente? Há subsistemas que os
utentes escolhem e depois, dentro desse subsistema, tem os Que ainda não hospitais existem. É a lei da selva. que serão criados, sim, esses subsistemas. É a lei da selva. O Paulo Raimundo, pelo Não é lado todo. absolutamente contrário, pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde, geral, universal, gratuito, não admite o debate de outros modelos que garantam consultas, tratamentos, independentemente de quem os presta. Vamos lá ver. Eu não sou contra a iniciativa privada no ponto de vista da saúde. Pode haver hospitais privados, pode haver clínicas privadas, pode haver... Agora, isso é uma coisa. Não deve ser sustentada com os recursos do Estado, que é aquilo que o Rui Rocha propõe. O Rui Rocha o que propõe é que os recursos e os meios do Estado, para além daquilo que já vão hoje, para além daqueles mais de 50%, daqueles 50% que vão do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, direitinhos para aqueles, em grande medida, para aqueles que fazem da doença um negócio, é isto. O Rui Rocha quer é que vá tudo. Esta é que é a diferença. Esta conversa. Quem quiser ter um negócio privado da saúde, que tenha. E faça a gestão do seu negócio. Agora, não pode ser o Estado a sustentar isso. O Estado tem a obrigação de garantir a saúde a todos. E o único sistema que garante a saúde a todos, não pergunta quanto é que tem na carteira, não pergunta qual é a apólice do seguro, não pergunta qual é a doença. Não pergunta qual é a doença. É o Serviço Nacional de Saúde. E portanto, se é assim, então o que é que nós precisamos de fazer? Tratar dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. E para tratar da saúde do Serviço Nacional de Saúde, é preciso mais profissionais. Mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, mais especialistas, mais gente disponível para trabalhar no SNS. E sobre Como é que essa moto foge toda para os privados, meu? E bem, o Rui Rocha é de Braga. são melhor pagos lá e são mais valorizados lá. Passei lá muito bons que tempos. tinha uma boa PPP. Tinha uma boa PPP, que é sempre um exemplo que o Rui Rocha dá, mas é uma boa PPP que a gestão pública de 2024 fez o dobro, praticamente, das cirurgias que o último ano da gestão privada. E as PPPs é assim um bocadinho, o Rui Rocha conhece certamente esta historieta, né? Do mais uma viagem, mais uma voltinha, as crianças não pagam, mas também não andam. E as PPPs é mais ou menos as mesmas coisas. É mais barato, mas também não tratam. Porque o Rui Rocha sabe Totalmente falso. O Rui Rocha sabe Isso é totalmente falso. O Rui Rocha sabe que há casos, os casos mais complexos, os casos que custam mais dinheiro, os casos mais difíceis, são todos empurrados, desviados para o serviço público, para o Serviço Nacional de Saúde. E esta é que é a realidade. Aliás, é uma realidade que não é só das PPPs. É uma realidade dos próprios hospitais privados. O Estado paga aos privados para cuidarem e quando os privados já não querem cuidar, empurram novamente para o Serviço Nacional de Saúde e o Estado paga duas vezes. Esta é que é a realidade. Nós não precisamos de modelos. O Rui Rocha falou de modelo. Olha, bem, podia ter utilizado um modelo alemão, francês e britânico para ter recuperado, como fizeram os franceses e os alemães, o setor da energia para a gestão pública e os britânicos o setor ferroviário. Tinham privatizado segundo o seu modelo e tiveram que recuperar porque aquilo... Claro que é verdade, isso também eu sei que é Quer verdade. responder, Rui Rocha? Dois ou três comentários sobre esta Sei matéria. que tem que haver equilíbrio. Sobre as PPP, Os privados deviam ser usados para tratar as merdas mais básicas. As pessoas que vão chorar para as urgências sem motivo nenhum, que há muita gente que vai e toda a gente sabe que sim. Fechadas recorrentemente. Deviam era ir para os privados e ser relocados para lá. O Hospital Beatriz Ângelo, que tinha uma Agora, oncologia de excelência, o resto internacionalmente, ficasse no público. Olha, acabou. Os utentes, quer de Braga, quer de... Agora, os privados tinham que aliviar as urgências. Muitas saudades das PPP. Deixe-me dizer já agora mais uma coisa. O Paulo Raimundo diz que a lei da selva é aquilo que se passa na Alemanha, que se passa na Holanda. Ora, eu não creio, sem nenhum desprimor, que o Serviço Nacional de Saúde português seja melhor do que aquilo que os holandeses e os alemães têm nesta matéria. Já agora, uma pequena precisão. Aumentámos os indicadores todos de saúde à conta do Serviço Nacional de Saúde. Olha, vai ver as listas de espera, Paulo Raimundo. Estávamos no top dos países com a melhor resposta na saúde. Vai dizer isso às pessoas que estão nas listas de espera. Mas não venha dizer isso a mim. Não me venha dizer isso a mim. O senhor é que esteve na geringonça. Rui Rocha. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer, Horti. Foi muito criticado por isso. Os médicos não são valorizados o suficiente. Sabe que nós chumbámos um orçamento de Estado do Partido Socialista exatamente, não só, mas em particular por causa das opções sobre o Serviço Nacional de Saúde. Sabe porquê? Mas durante vários anos... Sabe porquê? Porque elas abriam na perspectiva que o Rui Rocha quer. E esse é que foi, e nós não toleramos isso. O ideal é ter as pessoas à espera do hospital anos, à espera da consulta. Isso é que já não é lei da selva. Um orçamento de Estado, porque ele abria para os caminhos que o Rui Rocha quer implementar no nosso país. Então, nós não só não nos conformamos com isso, como damos combate a isso. Damos combate as pessoas ficam Vamos à espera eternamente. para um dos assuntos mais urgentes em Portugal, a habitação. O Rui Rocha, para resolver a crise da habitação, sugere baixar o imposto sobre as rendas e o IVA de qualquer construção. Como é que pode garantir que mais construção
equivale a mais casas a preços acessíveis para a classe média? Nós temos, de facto, uma crise habitacional profunda, mais um dos legados do governo do Partido Socialista e do PSP. Geringonça, obviamente, foi quem lá esteve, obviamente, não posso dizer outra coisa. A culpa é sempre do PCP. E nós temos uma abordagem que passa, por um lado, para termos mais casas construídas, baixar o IVA da construção. Há muitos projetos que hoje ficam atrasados porque o IVA come uma parte da rentabilidade. Portanto, é preciso trazer que equivale a casas para a classe média. É um incentivo que estamos a dar para que haja, de facto, mais construção. E mais seja ela qual for. Sim, porque isso, trazendo mais casas, acaba por criar uma dinâmica do mercado. Porque se uma família cresceu e tem acesso a uma casa mais cara, quando muda, deixa uma casa de valor médio livre. E por isso é esse o impacto que temos. Por outro lado, claro que sim. Por outro lado, queremos também mais celeridade nos processos de licenciamento. Não é aceitável que, em Portugal, uma casa demore 2 anos a ser licenciada. E queremos trazer também mais casas para o mercado de arrendamento. Baixar a tributação sobre os rendimentos prediais para que quem tem propriedade tenha incentivo para a pôr no mercado, coisa que hoje não faz. E há muitas casas que podiam estar no mercado e não estão. E mais celeridade na justiça. Até têm um ponto em comum, o uso de património público para fins habitacionais. Paulo Raimundo, em que é que o Programa Nacional de Habitação Pública da CDU se distingue para resolver o problema que tantos já tentaram resolver? Bom, a primeira é acabar com este modelo, que é o modelo de referência do Rui Rocha e do Iniciativa Liberal, que é o mercado a funcionar. O mercado resolve tudo. O mercado resolve tudo e trouxe-nos até aqui. A especulação, o mercado ao serviço da banca e dos fundos imobiliários trouxeram-nos até aqui. Não foi outra coisa. Porque aqui, Rui Rocha, aqui não houve a mãozinha, o fantasma do Estado. Aqui não houve o fantasma do Estado. O Estado tem 2% do parque habitacional. Ou seja, o mercado que o Rui Rocha quer... E a mãozinha do Estado no congelamento das rendas. O Rui Rocha... Nas rendas mas congelamento das rendas. Mas o Rui Rocha está a falar de que rendas? Das rendas? De que rendas? Do mercado. Mas escute lá, mas há o problema hoje de acesso às habitações é porque as rendas são baixas? Estão congeladas e são baixas? Ou é porque as pessoas não têm salários para conseguir responder ao problema de uma renda? É porque não há incentivos. Ou é porque as pessoas não têm salários para aguentar... Podemos falar dos salários se quiser. Vamos falar dos salários, isso é obrigatório. Mas não é só isso. O plano nacional que nós avançamos é um plano nacional que o Estado tem que intervir. Tem que tomar um papel determinante. E nós até propomos uma medida concreta. É 1%. 1% do PIB para construção, remodelação, reparação e conversão do parque. O Paulo agora está chateado. O Paulo está muito melhor a debater, sinceramente. Ficar nas mãos do mercado do Rui Rocha, isto só vai piorar. Vai piorar a especulação, vai piorar o aumento das rendas e não há medidas fiscais que resolvam isto. É preciso fazer opções. É como tudo. É preciso fazer opções. E há uma opção, isso me permite para acabar esta rúbrica. Vamos ao salário. Há uma opção com a qual o Rui Rocha está de acordo, apesar de não ter viabilizado o orçamento, porque o PS deu-lhe essa possibilidade, o Orçamento de Estado, o PS deu-lhe essa bébia, desculpa a expressão, mas é mesmo assim, que é os 1.700 milhões de euros que o Orçamento de Estado em vigor atribui em benefícios para os não residentes, com aqueles que não vivem cá, mas que fazem negócio com as casas das casas que faziam falta àqueles que vivem e cá trabalham. Pronto, é isto. É o mercado a funcionar do Rui Rocha. Só um comentário sobre o facto da mão do Estado e da mão... invisível. A habitação em Portugal, neste momento, 30%, às vezes 40%, e se incluirmos os juros bancários, 50%, do custo da habitação, são impostos. Veja lá se não está aqui a mão do Estado a condicionar o mercado de habitação. Veja lá, Paulo Raimundo. Vamos olhar para salários. Rui Rocha, do programa do ano passado para o deste ano, retirou o objetivo de alcançar um salário médio de 1.500 euros líquidos por mês. Até falava muito dessa medida no ano passado, em contraste com o foco no salário mínimo. Porquê é que a retirou? O objetivo é igualmente ambicioso, mas passa pelo crescimento económico. Portanto, nós não estabelecemos um objetivo concreto, mas entendemos que com as medidas da Iniciativa Liberal os portugueses terão mais salário. E como é que têm mais salário? Como eu referi no princípio, as empresas terão menos impostos, serão mais competitivas, conseguiremos atrair investimento estrangeiro e as famílias terão mais dinheiro no bolso porque pagam menos impostos. Portanto, isto é forma de conseguir fazer crescer o salário médio em Portugal. Mais atividade económica, mais crescimento. Falou em 2.000 euros de salário médio. Eu creio que devia ser esse, e mais do que isso, o objetivo de qualquer política. Nós temos 4 anos pela frente numa legislatura, se for até ao fim. Sim, se nós, nestes 4 anos, não conseguimos resolver o problema do salário médio e do salário mínimo em Portugal, dos salários em geral, se não conseguimos resolver o problema da habitação, se não conseguimos resolver o problema do acesso à saúde e do acesso à educação,
é porque estamos a falhar em algum lado. Portanto, isso tem que ser um objetivo fundamental. Agora, deixe-me dizer, os salários não sobem por decreto. Os salários sobem porque a produtividade, o crescimento económico. Isso é uma visão completamente ao contrário do Paulo Raimundo. Querem fazer um polo com a média salarial. Foca no salário mínimo, diz que deve passar de 850 para 1.000 já em julho, daqui a 3 meses, quando o Governo só tinha esse objetivo para daqui a 3 anos, os 1.020 euros. Acha mesmo que o país tem condições para dar esse salto tão rápido para julho? Bom, eu acho que o que não tem condições é a larga maioria de quem trabalha não conseguir prestar as suas contas, fazer as suas contas com os salários que ganha. Este é que é o problema que nós temos que resolver. Ou encaramos isto de frente, ou então estamos a caminhar sucessivamente para o aumento da injustiça e da desigualdade. Mas tem que ser possível. E tem que ser possível, e lá está. Se nós tivermos em conta que a maioria das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas e cujos fatores, os custos de produção... Diogo, faz lá isso, mano. Preços de contexto. Os custos de contexto. Fazem um pouco. Fundamental. Uma parte com quem ganha menos de 1.000, o peso dos salários. Mais de 1.000. Com outras vertentes, nós temos que atacar as outras mais vertentes. Mais de 1.500. Lá está, para aumentar os salários. 1.000 euros de salário mínimo nacional. É alguma extravagância. Mais de 2.000. Aquilo que se está a propor hoje vários partidos. Eu não conheço a proposta concreta do Civil Liberal, confesso, mas vários partidos o que estão a propor é... Traz valores. Vários partidos o que estão a propor é aumento dos salários, é preciso dos salários, é 2029. 2029. Então querem chegar a 2029 com um salário mínimo nacional inferior àquilo que se paga hoje em Espanha, aqui ao lado. Paulo, os salários não podem subir à maluca, meu. Isso, além do impacto das tarifas de Donald Trump, líquidos. Paulo Raimundo, temos também a questão do investimento em defesa, parece inevitável pela União Europeia, pela NATO, esses compromissos. Pergunto-lhe como é que acha que Portugal deve gerir esses equilíbrios, em que áreas deve ou não tocar? Bom, eu acho que nós estamos numa situação muito complexa, do ponto de vista internacional, com consequências imprevisíveis. Isso não vale a quem achar que... Já estou um bocadinho como o Sr. Ministro ontem, né, que dizia que ninguém pode garantir que o déficit não haverá déficit e depois disse que... Não, as circunstâncias são imprevisíveis, né, e portanto não sabemos muito bem. Mete aí, perante isto, o país tem que fazer uma opção. E a opção que tem que fazer perante a situação que está criada é aumentar a produção nacional. Nós precisamos produzir mais e podemos produzir mais. E é possível produzir mais, atraindo empresas para virem cá produzir, mas também criando condições para produzir mais cá. Nós precisamos produzir mais alimentos, temos condições para isso. Nós precisamos de produzir... Olha, temos condições para produzir medicamentos. É possível produzir medicamentos, é preciso garantir o aumento da produção nacional. Segunda questão. É o salário bruto. Diversificar as relações comerciais. E Portugal tem um mundo inteiro onde pode recorrer e certamente haverá mercados... Quem ganha mais de 2.000? E depois é preciso uma terceira questão. Não vota? Que é aumentar o mercado interno. Que não resolve tudo, mas é um contributo fundamental para uma economia cujo fundamental se sustenta no mercado interno, não é nas exportações. E esta é uma opção que é preciso fazer. E é preciso, uma vez por todas, Portugal, no quadro da União Europeia, ter uma voz que não permita que ceda às pressões. Ora, então espera aí que eu vou já para o Gulag. É uma voz forte para não ceder às pressões, nem ir ao beijamão ao Trump, ao projeto reacionário do Trump. Eu nem quero utilizar a expressão que o senhor utilizou ontem, porque é muito desagradável para falar aqui em direto. Não é possível aguentar isso. E, portanto, nós temos uma questão a fazer. O Estado tem um papel a fazer. E o Rui Rocha certamente acha que não se deve fazer nada porque o Estado não pode pôr a sua mão invisível. É um bocado hilariante, Francisco. Há setores no nosso país que são mais prejudicados. Há setores, em particular, aqueles que têm em conta os pequenos produtores, nomeadamente o vinho, que são mais prejudicados. É preciso olhar para eles e ajudá-los. Mas nós não podemos ficar... Nós temos que aproveitar este momento da produção para tornarmos o menos dependentes possível, sem nenhuma ilusão que vamos conseguir resolver o problema sozinhos. O programa do Rui Rocha chama-se Acelerar Portugal, mas as perspectivas económicas para os próximos anos demonstram precisamente o contrário. Ainda ontem o Conselho das Finanças Públicas estimava que para os déficits, para o ano, os déficits podem estar de volta e esse relatório ainda nem contou com o efeito das tarifas de Donald Trump, que vão com certeza agravar o cenário. Se fosse Primeiro-Ministro, que áreas é que tocava para fazer corte? Já deixou claro que saúde e educação nunca. Então, e há quê, para terminarmos? Eu não creio que seja necessário pôr sobre a mesa neste momento essa ideia do corte. Nós temos um programa de acelerar Portugal precisamente para racionalizar o Estado, para fazer crescer a economia, para que Portugal possa enfrentar desafios como este de uma forma muito mais consistente. Portanto, as questões das tarifas estão aí, elas são prejudiciais, obviamente, para o país e para o mundo. Os exportadores portugueses sentem isso na pele. O Sr. Trump tem, de facto, uma
influência nefasta, e o caminho devia ser precisamente o contrário, que era eliminar tarifas, criar mercados livres. Isso é que traz prosperidade, isso é que traz bem-estar às populações. Áreas. As áreas em que Portugal deve tocar para acomodar nós temos, obviamente, por exemplo, a defesa. É um imperativo termos um investimento adicional em defesa, o Paulo Raimundo disse, mas isso não é indiferente da situação na Ucrânia. E a situação da Ucrânia, da agressão da Putin, para comportar maiores custos na faltava defesa. O quê, homem? É uma questão pertinente. Temos que crescer economicamente. Temos que Não aceita que haja outras posições temos que fazer crescer as nossas empresas e, portanto, baixar impostos. Mas deixe-me terminar. Paulo Raimundo ri sobre a questão da Ucrânia. Não acho que tenha grande graça. Eu sei qual é a hipocrisia e o cinismo. Eu sei qual é a posição do Paulo Raimundo sobre a Ucrânia. Sei sim. É a oposta da iniciativa liberal. Paulo Raimundo entende que Putin fez bem. E isto é claro. E eu tenho votações. Deixe-me só terminar, porque este tema é interessante. Não, desculpe lá. Não, peço desculpa. Eu estou a falar e tenho tempo. Sim, pronto, eu tenho que responder ao Rui Rocha, está bem? Porque isso vai-me dar licença. Só Paulo Raimundo. Tem razão. Então mostra lá as votações. Vai-me dar votações no Parlamento Português. Projeto de resolução. Recomenda ao Governo que continue a apoiar Paulo Raimundo está prestes a agarrar uma foice. Contra. E cortar o... Solidariedade com a Ucrânia. Nos 3 anos de invasão russa. Paulo, eu estou a falar. Mal isso. Votação. Fica-lhe mal acabar o debate assim. Voto do PCP. Fica-lhe mal acabar o debate assim. Contra. Fica a saber que fica-lhe mal acabar o debate assim. Esta ideia da paz de Paulo Raimundo transposta para Portugal. Se Portugal fosse atacado por um invasor, o Paulo Raimundo aquilo que faria era entregar a soberania de Portugal a quem nos tentasse invadir. Paulo Raimundo, a posição do PSP, do PCP é que é absolutamente lamentável. Eu percebo que não gosto de ouvir, mas nos regimes liberais há debate. Nos regimes comunistas é que as pessoas têm que estar caladas. E eu não estou aqui para estar calado. Fica muito mal acabar nestes termos, Rui Rocha. O nosso tempo chegou ao fim. O próximo debate na SIC Notícias e SIC é este domingo às 9 da noite entre AD e PAN, moderado pela Clara de Sousa. Desejo-lhe um bom fim de semana. Oh, Rui, você é um merdas. É assim. Está feito o debate. Vamos, sem mais demoras, à análise e à avaliação dos candidatos com o nosso painel de convidados. Ana Gomes, Miguel Morgado, Ricardo Costa. Boa noite aos três. Olha o Rui Rocha a falar com ele. Ana, comece por si. Ficaram aqui muito evidentes as divergências de fundo. Deixa eu ver o que é que eles vão dizer. Mas, na sua opinião, qual dos candidatos é que foi mais convincente? O que é que ela vai dizer? Preparado, digamos assim. Eu acho que Paulo Raimundo explicou-se bem naquilo que é explicável. Há coisas que não são explicáveis e que são explicadas fáceis e que o Paulo Rocha não resistiu a dar, designadamente no final com a invocação da Ucrânia. Era uma estocada óbvia. Aquilo foi lixado. Como Paulo Raimundo dizia. Olha que o Paulo foi lá e nem olhou para ele. Um bocado merdoso. Eu penso que na questão da habitação... Os cameramentos da TVI a mostrarem o final. A explicar porque é que a Coitada política de neoliberal... Deixa-me só interrompê-lo um segundo para estamos a ver as suas notas. Portanto, deu 6 a Paulo Raimundo e 4 a Rui Rocha, não é? A política neoliberal, de facto, tem um resultado desastroso. Vamos falar do PP? Obrigado pelo seu. Ana Gomes é tipo esquerda máxima. É por isso que eu acho que esses comentadores são zero imparciais. Agora vamos para o outro. É um Estado que regula. É um Estado que eventualmente vai buscar dinheiro à habitação, mas não regula e absteve-se de regular durante décadas, e é por isso que estamos hoje com uma crise dramática. A culpa foi dos neoliberais. Foram eles que governaram imenso. Paulo Raimundo esteve particularmente bem. Também na ligação dos salários com a necessidade de... Basicamente, e também com as oportunidades que até decorrem, por exemplo, do investimento na defesa que se vai fazer. O Miguel Morgado vai obviamente dar a vitória ao Rui Rocha. Eu nem preciso ver. E cascar no Paulo Raimundo. Querem ver? Para o país se autonomizar em alguns aspectos. Isto é hilário. A política portuguesa é hilária.